Em alguns casos, pode ser interessante considerar a dilatação apenas de uma das dimensões, como por exemplo o comprimento. Ao analisarmos apenas o comprimento, estamos tratando de uma dilatação linear. Logo após, no próximo slide, iremos ver um exemplo dessa situação. Em outras situações, pode ser conveniente considerar duas dimensões, no caso, largura e espessura. E nesta situação de largura e analisar a sua espessura, nós temos associando a uma dilatação de área, ou que eu posso dizer, superficial. Outra questão que nós poderíamos ter visto era o que? A dilatação volumétrica. Vamos ver aqui. Veja alguns exemplos de situações em que a dilatação de um corpo pode ser estudada em uma, duas ou três dimensões. Vamos analisar aqui. Na imagem mais à esquerda, podemos observar uma barra de ouro. Ao analisarmos o seu processo de dilatação, nós iremos considerar o quê? Uma, duas ou três dimensões. Ao analisarmos esse objeto, podemos identificar que seria mais vantajoso para nós analisarmos as suas três dimensões. Em uma barra de ouro que sofra variação de temperatura, pode-se analisar a variação de três dimensões, ou seja, a variação de três dimensões nós chamamos ela de dilatação volumétrica. Aqui, ao meio, no centro da minha imagem, podemos ver uma navalha, ou então, no caso, uma lâmina. Ao analisarmos a sua variação, a sua dilatação, seria conveniente e vantajoso para nós analisarmos a sua dilatação volumétrica? Será que ela iria variar muito em sua espessura? Eu acho que não, né? Ela iria variar significativamente o seu comprimento e a sua largura, que nos daria aí a área. Então seria mais vantajoso, ao analisarmos esse tipo de material, a análise de dilatação superficial, podendo desconsiderar uma das dimensões, que no caso seria a sua profundidade, ou no caso a sua espessura. Em uma lâmina de aço que sofra variação de temperatura, pode-se analisar as variações de duas dimensões, ou seja, nós iremos considerar um cálculo de dilatação superficial. Por último, à direita, nós temos aqui um fio elétrico. O fio elétrico, seria conveniente eu analisar a dilatação de sua espessura e de sua largura? Eu acho que não nos daria um resultado significativo. Não é que não varie, mas como essas dimensões são tão pequenas, chega a ser inconveniente ou até desnecessário realizar esse cálculo, já que ao analisarmos um fio, o que nos importa nele é apenas o seu comprimento. Quando você vai comprar um fio elétrico, você vai comprar pelo seu volume ou você vai comprar pelo seu comprimento? Comprimento, né? Eu quero 2 metros de comprimento de um fio. Então, é mais conveniente eu considerar apenas uma dimensão quando eu vou tratar de um fio, ok? Então, aqui eu vou fazer um cálculo de dilatação linear. Em um pedaço de fio elétrico que sofra variação de temperatura, é possível analisar a variação de apenas uma dimensão, ou seja, desconsiderarei duas dimensões, analisarei só apenas uma, irei realizar um cálculo de dilatação linear. Então, quando é um comprimento, dilatação linear. Duas dimensões, dilatação superficial. As três dimensões, dilatação volumétrica. Com isso, queridos alunos, chegamos ao final de mais uma videoaula, a videoaula 3, onde partimos um novo conteúdo, Começamos a introduzir um novo conteúdo que é o de dilatação dos corpos. Quando o corpo aumenta a temperatura, ele dilata, aumenta o seu comprimento, e quando ele diminui a temperatura, ele se comprime, diminuindo o seu comprimento, ou no caso, as suas dimensões, Devemos analisar, dependendo do corpo e da situação, as suas dimensões. Se for um corpo que eu analiso as três dimensões, eu vou analisar a dilatação volumétrica. Se
Se for um corpo que o que eu vou levar em consideração é apenas a sua superfície, a sua área, eu vou analisar duas dimensões, eu vou analisar então um cálculo de dilatação superficial. E se for um corpo que o que me importa é só o seu comprimento, eu vou analisar apenas uma dimensão e desconsiderar duas dimensões, eu vou calcular um cálculo de dilatação linear, ok? Então, tchau e até a próxima!